O nome Saara é derivado de uma palavra em árabe. E o seu significado é deserto. Saara, o maior deserto quente do mundo. Situado no continente africano. São quase 10 milhões de quilômetros quadrados. Está distribuído entre 11 nações. Um deserto que ainda continua em expansão. Estima-se que nos últimos anos, o Saara tenha crescido 700 mil quilômetros quadrados. Uma área maior que o estado de Minas Gerais. Aos olhos de muitos, o deserto pode parecer sem vida. E que há tempos, nada vive por aqui. Mas por essas areias e paisagens rochosas, vivem hoje em dia milhões de pessoas, nas quais boa parte delas ainda vivem como nômades, tirando seu sustento do próprio deserto, e assim dando continuidade a uma cultura que percorre por milhares de anos. Há seres humanos vivendo nas extremidades desse deserto há milênios. O Saara é repleto de histórias. Aqui já foi encontrado diversas coisas que remontam a um passado distante, tais como fósseis de dinossauros e outros animais. Há também resquícios de várias civilizações antigas que já foram encontradas no Saara. Formado por dunas de areia e rochas vulcânicas milenares. Em sua grande maioria, não há vegetação alguma, a não ser no Vale do Nilo, em poucos oásis, e em algumas O Saara é conhecido por ter um dos climas mais áridos do planeta. Além das famosas tempestades de areia, que são ocasionadas por ventos que surgem do Nordeste. São raras as precipitações de chuvas que são registradas nas zonas litorâneas do sul e norte do deserto, podendo receber apenas 25 milímetros de chuva anualmente. Para se ter uma noção de como isso é pouco, há muitos lugares no mundo que pode-se registrar essa quantia de chuva ou mais em apenas algumas horas chovendo. O Saara também possui algumas características marcantes, como por exemplo, sua amplitude térmica elevada. Isso ocasiona variações drásticas em sua temperatura. Ao decorrer do dia, pode-se enfrentar um calor de até 50 graus. Enquanto ao longo da noite, pode-se enfrentar temperaturas negativas, podendo chegar a 10 graus negativos. Apesar das altas temperaturas, alguns pontos da Argélia podem haver até mesmo ocorrência de neve. Hola, niño. ¿Sí mascan chicles? A fauna e flora do Saara tendem a ser limitadas. Isso é devido às condições extremas do deserto. ¿Qué pasó, niño? As espécies que vivem por aqui tendem a ser adaptadas às mudanças extremas de temperatura, e sem contar a grande escassez de água.
como é de se notar, o Saara possui um terreno bem diversificado, formado por dunas, planícies, planaltos, depressões e cadeias montanhosas, que se espalham por milhares de quilômetros ao longo do deserto. E devido às temperaturas extremas e da aridez do clima do Saara, o deserto não apresenta condições favoráveis para que uma cobertura vegetal densa se desenvolva no deserto. Porém, mesmo em condições extremas, estudos indicam que há aproximadamente 500 espécies de plantas no deserto do Saara, e que em sua grande maioria são gramíneas, ervas e arbustos. Há também algumas árvores adaptadas ao calor intenso e à elevada salinidade dos solos. As árvores são encontradas em sua maioria em terras mais altas e nas áreas mais próximas aos litorais Atlântico e Mediterrâneo. Assim como ocorre com a vegetação, a fauna do Saara também é reduzida, devido às condições extremas que o deserto representa. Mas mesmo em meio às condições extremas, encontram-se por aqui algumas espécies de grandes mamíferos, pequenos roedores, insetos, répteis e pássaros. As formas que hoje compõem o relevo do deserto do Saara foram em sua maioria esculpidas pela ação dos ventos, ou erosão eólica, ventos que sopram há milhares de anos. Existem também muitas depressões e bacias sedimentares, onde, no passado geológico, havia lagos e lagunas. Essas formações são predominantes na parcela oriental do deserto. Observa-se também grandes dunas, planaltos e planícies. Encontra-se também a presença de maciços e cadeias montanhosas, sendo algumas de natureza vulcânica. O Saara não possui rios que nascem dentro do próprio deserto. Isso acontece devido à escassez de chuva e devido às altas temperaturas. Mas, apesar disso, cursos de água que se originam em outras regiões, especialmente nos planaltos tropicais, apresentam uma parte de seu curso no Saara, sendo mais comum na região sul e leste, com destaque para o Rio Nilo. O Rio Nilo se encontra ao nordeste da África e, em sua parte norte, atravessa o deserto do Saara. Nasce nas montanhas de Burundi, desaguando no mar Mediterrâneo. Esses rios são responsáveis pelo abastecimento dos aquíferos, uades e oásis. Nas regiões montanhosas do deserto,
Existem muitas formações como wadies, que são canais de água naturais, que enchem na ocorrência de chuvas volumosas, formando lagos e piscinas. O Saara também dispõe de superfícies formadas por sal, lagos de sal, que recebem o nome de chotts. Em primeiro momento, pode até parecer estranho que haja ocorrência de neve em uma região tão quente e árida como no Saara. Mas apesar disso, existem registros de precipitação em forma de neve no deserto, sendo a mais recente em janeiro de 2022. Vale lembrar que as noites tendem a ser bem geladas no deserto. No inverno, algumas regiões registram mínimas negativas, juntando com correntes de ar úmido que sopram da costa. As condições do tempo se tornam propícias à formação de neve. Porém, neve ainda é um fenômeno pouco recorrente no Saara. Quando acontece é nas áreas mais elevadas e nas terras situadas mais ao norte, como na cidade de Encefra, no noroeste da Argélia, próximo da Cordilheira do Atlas. Uma das primeiras observações de neve nessa localidade aconteceu no ano de 1979. Outras foram registradas em períodos mais recentes, entre 2016 e 2022. Estima-se que a população que habita o deserto é de 2,5 milhões de pessoas. Cerca de 25% do Saara correspondem às dunas, algumas das quais chegam a ter 150 metros de altura. Mas e você, o que acha das curiosidades do Saara? Gostaria de poder visitá-lo algum dia? Me diga nos comentários. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. E muito obrigado por assistir. E fiquem com Deus.